Oi, gente boa. Deus nos abençoe a todos nós e nos dê um coração bom, ávido, pronto, esponjoso para absorvermos essa palavra da vida que não é papel, que é espírito e vida, como Jesus disse em João no capítulo 6. As minhas palavras são espírito e são vida. Por isso elas são poder vivificante. E não tem a ver com um conjunto de letras, mas com o espírito vivo, eterno, energizador, provocador, carregado de ressurreição e de vida, que o Evangelho carrega como boa nova. Por isso ele é boa nova, não pelas pautas que propõe, mas efetivamente pelos bens que entrega, pelas promessas que realiza. E se você não provou ainda nada, é porque seu coração ainda anda completamente empedrado, impenetrável e completamente indevassável para maravilha do Evangelho, que se dá melhor com corações simples, genuínos, sinceros, do que com as pseudocomplexidades das suas autodefesas, que só atrapalham você e impedem você de ser o maior beneficiário da boa nova que chega até a sua vida. Olha só, gente boa, nós estamos na sequência de Mateus, fizemos uma parada, um parênteses, para incluirmos parábolas de Jesus que a gente só encontra em Lucas. Especialmente essa sequência aqui de Lucas 15, 16, como nós vimos anteriormente desde a semana passada, o ciúme, a raiva, o ódio, a disputa, a maldade religiosa dos fariseus e dos seus mestres, escribas, doutores, acadêmicos, zangados com Jesus, porque diziam: este recebe pecadores e come com eles, e banqueteia com eles, tem tranquilidade, parece que não sofre na presença deles, por isso se sente tão bem. E eles não se sentem confrontados por Jesus, por isso também o procuram tanto, sem saberem que a relação de Jesus com todo mundo, especialmente com esses seres humanos aqui designados como pecadores, marginais, em relação à religião, às morais, é uma relação de subrepticidade amorosa, de subversão de carinho, de graça que vai entrando e ninguém nem percebe por onde essa água da vida vai minando para dentro do coração deles. É isso que religioso não quer saber, não sabe fazer e odeia quem faz. E odiaram a Jesus dizendo isso acerca da relação deles com os publicanos, os pecadores, as meretrizes e todos os marginais assim considerados nesse tempo e nessa hora. Mais ou menos os mesmos dos nossos dias, com algumas ampliações de definição entre nós. Ficou inclusive pior, o mundo ficou mais perverso entre nós no planeta Terra nos dias de hoje. O número de preconceitos, de nomenclaturas preconceituosas e a extensão dos preconceitos aumentou imensamente em relação ao tempo dos romanos. Você sabia disso? Muito. Havia coisas que lá não eram consideradas absolutamente importantes e nem praticadas. E entre nós tem uma importância enorme, como o racismo, a cor da pele e várias outras coisas que lá para eles o negro era uma pessoa completamente normal, tanto quanto
qualquer indivíduo de qualquer outra coloração. Entre nós, não. Já é uma doença aprendida nos últimos séculos, especialmente nas Américas do Norte, Central e do Sul. Muita doença que cresceu no planeta todo e no ocidente da Terra, com a sociedade judaico-cristã. As neuroses judaico-cristãs já aprofundaram imensamente o número de preconceitos e de reacionarismo que a gente encontra e que só aumenta, infelizmente, à medida em que a tecnologia se desenvolve. O primitivismo da alma se manifesta muito mais e é impressionante. E o que acontece entre nós, não há nenhuma evolução, as leis até que evoluem, mas a prática humana só retroage, infelizmente, em muitos casos, e entre nós no Ocidente, na maioria das vezes. Aí nós já vimos como reação a essa atitude raivosa dos religiosos e seus acadêmicos, que Jesus contou a primeira parábola, que era da ovelha perdida. E ele disse, vocês são como esses 99 que dizem que estão salvos, então fiquem aí no aprisco. Eu sou o bom pastor, eu estou indo atrás dos que estão perdidos. De acordo com vocês próprios, são os salvos. Eu estou indo atrás dos perdidos, eu não vim buscar justos. Deus me livre dos justos. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Então eu vou atrás da minha ovelhinha que está perdida, sabe que está perdida, mas não sabe voltar. Essa é a parábola da ovelha perdida. Aí ontem nós vimos a parábola da dracma perdida. E aí eu disse, esse é aquele que está na condição de estar perdido sem saber que está perdido. Tanto quanto uma dracma, como objeto de valor, não tem consciência de si mesmo, nem do seu valor. Existe uma quantidade enorme de pessoas que também, semelhantemente à dracma, estão perdidas e nem sabem que estão perdidas e nem sabem o que elas significam de fato para Deus. Eu sei que eu estou falando aqui com muitas dracmas perdidas. Mas Jesus assumiu responsabilidade, a gente viu ontem, sobre a perdição desse ente que carrega grande valor, é estimado por Jesus, mas é inconsciente no seu processo de perdição. Jesus disse, achei a dracma que eu tinha perdido. E eu expliquei ontem o significado humano desse eu tinha perdido e a beleza dessa manifestação divina na humanidade de Jesus, assumindo responsabilidade pela inconsciência da perdição que não sabe de si própria. E hoje nós vamos iniciar a parábola do chamado filho pródigo, ou a parábola dos dois irmãos, ou a parábola do pai generoso, compassivo e misericordioso, ou a parábola do filho que contou essa história para nós e que é aquele que paira cheio de graça sobre todas essas histórias e que as pessoaliza em todos os sentidos. E aqui essa parábola chamada do filho pródigo, que já inspirou artistas, produções lindas, músicas, telas. Tem um Rembrandt sobre isso aqui, que é uma das coisas mais lindas do mundo, que inspiraram o querido sacerdote católico, o autor de Um Profeta Ferido e vários outros livros que eu li me fizeram muito bem, a escrever, inspirado na pintura do Rembrandt, sobre o filho pródigo. E o livro é A Volta do Filho Pródigo.
e foi um dos responsáveis principais pela conversão do meu filho Lucas. E teve a sua experiência pessoal e profunda com Deus lendo A Volta do Filho Pródigo, do Newman, maravilhoso, e que o quebrantou profundamente, e eu o sepultei lá no Jardim da Saudade, em Niterói, com o livrinho colocado aqui entre as mãozinhas dele, A Volta do Filho Pródigo. Esse é um texto que me é extremamente precioso, porque eu o conheço por todas as mãos, por todas as vias. Eu já me sentei em todos os lugares de escrever do amor de Deus em relação à dinâmica dos relacionamentos humanos e suas complexidades, doenças e idiosincrasias, que é o que aqui também se manifesta. Em primeiro lugar, porque eu já fui o filho pródigo do meu pai e da minha mãe. E que filho pródigo horroroso. Esse aqui é um garoto até comportado, considerando a minha prodigalidade. Foi uma história de filho pródigo radical, dantesca. E essa aqui é poeticamente suave comparada com aquela que eu pessoalmente vivi nas inconsequências das minhas escolhas na juventude. Eu sei como é esse caminho de volta, eu já estive nesse lugar de comer com os porcos. Eu já fiz essa viagem de volta, eu já recebi esse acolhimento, eu já experimentei tanto na vida dos meus pais e da família, como sobretudo no amor de Deus, o fato de Ele vir também ao meu encontro, como os meus pais vieram, como o meu pai, Abba, que está nos céus, veio ao meu encontro. Eu também conheço esse texto aqui porque eu já fui esse pai, esperando na janela os sinais de conversão, de volta, de mudança, de consciência, de iluminação na mente do meu filho. Eu já estive nesse lugar, conheço essa angústia, essa aflição por alguns anos, e conheço a necessidade dessa impotência esperançosa que entrega o filho às dinâmicas de Deus, aparentemente nos acasos da existência, mas que vão sendo entritecidos pela soberania de Deus nos detalhes que ninguém de longe nas nossas burrices pragmáticas consegue perceber, avistar, divisar, discernir, e Deus está ali agindo. E você, como pai, no meu caso, esperando, como no caso dos meus pais, que também esperaram anos até a minha volta, eu também esperei anos até a volta do meu filho. E eu já fiz alguns pequenos ensaios do irmão mais velho, pequenos. Não tenho vocação para o irmão mais velho, mas eu já andei sentado na beirada desse tamborete, assim, olhando para algumas pessoas num determinado período da minha vida, de muita santidade, pureza, graça, unção, jejum, oração, virtudes, prodigalidades sobrenaturais, uma quantidade enorme de coisas acontecendo o dia todo, com gente reconhecendo isso aos milhares e milhões para todo lado. E é tanto reconhecimento que o teu coração começa a ficar um tanto impaciente com pessoas que deviam saber melhor, deviam ter entendido mais, deviam ter regressado mais cedo, deveriam ter tomado decisões mais coerentes, e você vai ficando impaciente. Eu nem de longe cheguei perto desse irmão mais velho, nem de longe. Porque é preciso que você seja um fariseu, e eu não nasci fariseu. É preciso que você seja um religioso, eu não nasci religioso. Eu tive uma educação humanística em casa,
do meu pai e da família do meu pai e das proposituras, pois eu cresci num ambiente de parentela muito humano, generoso e aberto, e depois me tornei um serzinho na puberdade cheio de prodigalidade, de avanço e de antecipação processual e existencial e psicológica das coisas, como um pródigo mesmo. Com 11, 12 anos eu já estava interessadíssimo pelo que acontecia no movimento hippie, no mundo inteiro, e maconha, e viagem astral, ácido e LSD, enfim. Eu nunca fui um fariseuzinho. E quando quiseram, aos meus 13 anos, fazer de mim um pregador do Evangelho, só porque eu abri a boca para fazer uma oração que me mandaram fazer e todo mundo caiu no choro, e aí encheram minha agenda por 6 meses, mas eu mesmo disse não, eu não nasci para isso, para ser obrigado e nem para virar boneco de repetição de prodigalidades do Evangelho, só porque, por alguma razão que eu não sei nem explicar, a minha mente não precisa nem pensar para falar as coisas que eu falo. Desde os 13 anos, quando me pediram. Como eu falava qualquer outra coisa, sobre qualquer outro tema. Mas eu já estava, e eu pulei fora daquele barco e continuei, com a vida e a mente completamente aberta, até voltar para a casa do meu pai, para ambas as casas, a Celestial e a minha casa do meu pai lá em Manaus, e experimentar esse abraço da graça divina. Então, o irmão mais velho é alguém que eu conheço assim de proximidade, de ter quase chegado ali e dizer, não, peraí, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com esse tipo de atitude de mente e de espírito. E, graças a Deus, nunca me assentei por inteiro nesse banco cheio. Mas, quando eu comecei a pregar nesse texto, e foi logo, provavelmente, um dos textos que mais me emocionaram, porque falavam de mim, e eu comecei a pregar nesse texto contando a minha história. Era algo visceral, todo mundo entendia, porque eu estava contando uma experiência de autobiografia quando eu falava de Jesus, desses 2 filhos e desse pai amoroso aqui. Mas logo depois eu comecei a ter interesses um pouco mais acadêmicos no texto e em todas as coisas, logo depois. Alguns meses depois de ter começado a pregar. E aí eu tive acesso a alguns livros interessantes de cultura do primeiro século, só 51 anos atrás. Cultura do primeiro século, já Joaquim Jeremias estava começando a fazer incursões e escrever, e esses livros começaram a chegar até mim. Eles já rodavam pela Europa e na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas quando eu comecei a ter acesso, eu fui ficando encantado por essas parábolas de Jesus, todas elas. E a do filho pródigo me chamou especial atenção o fato de que, todas elas, mas a do filho pródigo em particular, quando ela é traduzida do grego, na qual foi escrita, para o aramaico, na qual ela foi falada por Jesus, porque Jesus falava aramaico, posta do grego para o aramaico, ela vira poesia, com rima, com métrica, com uma estruturação absolutamente inesquecível para quem ouvia. Quem ouviu Jesus contar essas histórias, o ouviu contar com uma beleza de um poeta, onde cada coisa rimava com a próxima.
E no aramaico isso fica com uma beleza de uma harmonia extraordinária. E quando eu fui percebendo isso, meu encantamento foi aumentando imensamente. E eu fui entendendo porque as palavras de Jesus originais foram muito facilmente guardadas. Porque, além de tudo, ele era um repentista poético no seu modo de dizer, no vernáculo aramaico que ele expressava, nas combinações, na criação, na prodigalidade mental que ele juntava, jungia e formava esse corpo de beleza poético que veio a ser literária, mas sobretudo e antes de tudo era uma poesia oral, verbal, que impregnava a mente, que as pessoas guardavam e levavam no coração como ecos que se repetiam e que não cessavam na mente e no coração. Essa é a pedagogia divina de Jesus. E aqui na parábola do filho pródigo é um dos lugares onde no aramaico isso se manifesta mais bonito. É um topo, é um ápice de beleza do ponto de vista da vocalização dessa fala de Jesus de modo original. E me impactou, me impressionou profundamente toda essa beleza. E eu preguei nisso aqui no curso de mais de meio século de pregação do Evangelho, centenas, milhares de vezes, com um prazer que sempre se renovou enormemente dentro de mim. Agora, é bom não esquecer que quando Jesus conta essa história, se repete no cotidiano humano para todo lado, assim como eu iniciei dizendo que eu já sentei nos variados bancos dos personagens aqui descritos, eu conheço na minha carne o significado dessa história, dessa parábola, mais do que provavelmente de qualquer outra, que ela tem a ver com a murmuração da religião contra Deus, contra Jesus, contra o acolhimento dos marginais, dos desprezados, dos que pecaram, dos que traíram os pactos essenciais. E aí os religiosos não perdoam, porque eles não vivem, mas eles também não deixam viver. Eles não vão para a terra distante, mas eles nunca chegam junto ao coração do Pai. Eles se sentem administradores de tudo, mas neles não usufruem do bem gracioso de absolutamente nada. Eles não almejam nenhuma experiência eventualmente nova, mas eles odeiam todo mundo que não tem medo de tentar, mesmo que venham a se arrebentar. E aí, nessa obediente covardia e nessa covarde obediência, eles se sentem os santos, que eu chamo de santarados. Todos eles são assim, conforme Jesus descreveu. E eles têm, preste atenção, uma raiva inconsciente de Jesus. Os religiosos frequentemente têm uma raiva inconsciente de Jesus. Os que menos têm coragem de confessar. Claro que se a gente estivesse falando com rabinos, judeus, radicalíssimos, fanáticos, que também são, em geral, os colonos que invadem terras palestinas e que estão atiçando esse fogo genocida para todo lado, lá na região em questão da Palestina israelense e do Israel palestino, pois bem, você vai ouvir todas as barbaridades do mundo explicitamente como ódio acerca da pessoa e da figura de Jesus. Isso aí eu já ouvi tantas vezes.
Eu vou lá mais do que eu vou a qualquer outro lugar do Brasil há muitos anos. Então, eu como que já vivi lá, ou vivo lá de certa forma. Eu sei, quando eu opino, não é um cara distante dando uma opinião. Tem uma visceralidade nessas minhas compreensões e de relacionamento com o chão, com a terra, com as pessoas e com a variedade desse complexo que está em guerra lá. Pois bem, mas o que eu disse, que os religiosos, no geral, têm um ódio inconsciente de Jesus, você encontra muito e sobretudo entre os cristãos. Entre os cristãos. E quer ver uma das maiores demonstrações desse ódio inconsciente, desse ódio inconfesso, desse ódio não verbalizado em relação a Jesus, mas praticado, é essa migração que foi a tendência frequente do cristianismo nos últimos 1700 anos, desde que ele foi fundado pelo imperador Constantino, de migrar para liturgias do Velho Testamento, fazer uma imitação dos sacerdócios do cristianismo como se fossem semelhantes aos sacerdotes do Velho Testamento. As prerrogativas sacerdotais do cristianismo são praticamente idênticas às prerrogativas sacerdotais do Velho Testamento. E o Sermão da Montanha de Jesus é considerado minucioso demais, subjetivo demais, provocativo demais, visceral demais, elevado demais para ser objeto de desejo de obediência. Então, o cristianismo sempre preferiu as leis de Moisés que ele selecionou, porque há um processo seletivo dos mais grotescos, e vocês que não entendem nada, não leem nada, não conhecem nada, nem percebem. Estão anestesiados. Mas isso revela não uma preferência apenas por Moisés, mas uma adequação do cristianismo muito mais fácil a Moisés e as exterioridades, como Paulo diz em 2 Coríntios 3, das tábuas de pedra de Moisés. Leia aí 2 Coríntios 3, quando Paulo compara a nova aliança com a velha aliança. E diz que há uma adequação desse pessoal muito mais fácil às tábuas de pedra de Moisés e a mandamentos pré-selecionados, que são todos exteriores e da cara para fora, e não entram na subjetividade do coração, do que com respeito ao que Jesus ensinou, que tem a ver com as entranhas do ser, tem a ver com emoção, com sentimento, com perdão, com o mergulho no autoconhecimento, tem a ver com a necessidade de você se redebulhar toda hora e todo dia, de não se conformar com este século, mas se deixar transformar pela renovação da sua mente todo dia, o tempo todo. É um processo contínuo. A sua vocação é essa, é andar na direção dessa transformação até ficar semelhante a Jesus, e o cristianismo detesta isso. Eles preferem muito mais, sempre preferiram as fábulas grandes, as histórias épicas, os dizeres poderosos e exteriores e os julgamentos da cara para fora propostos por Moisés e no Velho Testamento, do que a subjetividade impermanente do olhar de Jesus, que podia dizer para quem todo mundo julgava negativamente: filho, filha, estão perdoados os teus pecados, e dizer para aqueles que se consideravam os santos da terra: em verdade, eu vos digo que muitos publicanos e pecadores vos precedem no reino de Deus. Isso é insuportável.
para qualquer religioso, especialmente para o cristão. Só que ninguém, claro, vai confessar ódio explícito por Jesus. Então eles começam a odiar quem quer que queira se parecer com isso. Quem quer que queira viver permanentemente essa impermanência quebrantada do amor de Deus manifesto no Evangelho. Aí eles odeiam, porque não tem protocolos fixos. Porque tudo pode ser e pode não ser. Porque tudo é conforme se diz que deveria ser. Tudo é conforme Deus, que não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, conforme a lei de Moisés. Deus vê o coração, conforme o mandamento de Jesus. É tudo diferente. Mas eles não têm coragem de declarar a insuportabilidade de Jesus na vida deles. Então, eles vão manifestando ódios variados. Eles manifestam esse ódio pelo irmão, que é o caso aqui do irmão mais velho. Odeia aquele que saiu de casa, saiu da igreja, saiu da religião. Odeiam. E vão odiar também o pai, que vai acolher e que não espera nem o filho voltar. Não pede do filho nada nem coisa alguma, sai ao encontro dele, vendo-o ainda longe, saiu ao seu encontro. Eles odeiam essa ação de Deus que vai na direção daqueles que não voltaram e os abraça no meio de um caminho impensável para os religiosos, que são todos o irmão mais velho, que só aparece aqui mais explicitamente do verso 25 para frente de Lucas 15. Então, essa parábola, que no dia de hoje eu aproveito para fazer apenas uma introdução para você compreendê-la, já que eu não vou ter tempo para ficar um mês expondo a você, compreender a estrutura dela e compreendê-la para sempre, nunca mais esquecê-la. Eu sei que você nunca mais vai esquecer o que eu estou lhe dizendo aqui hoje, nunca mais. Uma coisa, todavia, eu quero que fique bem clara para você nessa introdução. É que nós estamos aqui falando de algo que aconteceu nos dias de Jesus e que se repete todos os dias no embate entre a religião e os pecadores da terra. Todo dia. Essa é uma parábola cuja atualidade se renova de geração em geração, de geração em geração. Mudam-se os elementos exteriores das culturas e das geracionalidades, mas a essência não muda. A gente está falando de algo aqui que está presente desde o Gênesis, desde Caim e Abel. O que aconteceu com Caim, pegando aquela pedra e matando Abel, é o que o irmão mais velho gostaria de ter feito aqui. Não o fez por outras circunstâncias. Mas se ele tivesse podido, se ele estivesse como Caim, na solidão de algum lugar inóspito com o seu irmão, ele teria matado e dito: um animal dilacerou, levou e comeu. Virou apenas caça dos predadores da terra. Desde Caim e Abel que o filho pródigo está em processo nas entranhas da humanidade, nas vísceras da humanidade e da consciência e do inconsciente humano. João, na primeira epístola dele, alude outra vez a isso, quando diz: e não somos como Caim, que odiava o seu irmão. Não somos. E Judas adverte do mesmo modo aqueles que tinham escolhido andar no caminho de Caim, que era o caminho de odiar o irmão.
E odiar porque o irmão tinha achado graça diante de Deus, o que significa um ódio da graça, um ódio de Deus, um ódio não verbalizado pela covardia existencial e que se transfere e se projeta e se aplica na direção do irmão. E aí, isso em relação ao irmão, eles acham que não é bandeiroso expressar. Mas quando esses fariseus e os seus acadêmicos diziam: este recebe pecadores e come com eles, eles estão manifestando essa raiva. E que vai crescer a ponto de eles matarem Jesus, porque Jesus, na realidade, gente, é insuportável para a religião. Eu diria mais o seguinte: para qualquer religião da terra, Jesus sozinho, Jesus sem o disfarce das igrejas, sem os regimentos internos do cristianismo, sem esse monte de atrativos artificiais que fazem com que as pessoas olhem para o presépio e nunca enxerguem a essência do Evangelho encarnado em Cristo Jesus. Jamais! Se você não tem os elementos distrativos para brincar com eles, pode ser nesse caso até Moisés e o Velho Testamento, se ficar só Jesus, quando eu digo e convido o pessoal para concentrar a fé absolutamente em Jesus e tê-lo como chave hermenêutica e interpretativa, que é absolutamente óbvio. Óbvio, se você é cristão, é óbvio que a Bíblia está a serviço de Jesus e não Jesus a serviço da Bíblia. E que tudo mais está a serviço de Jesus, e Jesus a serviço de todas as coisas, como o Senhor Salvador amoroso de todas as coisas que se perdem sabem que estão perdidas, que se perdem e não sabem que estão perdidas, ou que deliberam se perder. Ou aquelas mesmas que a gente ainda vai ver, que tentam viver num ambiente de linha cinzenta, mas que são também objeto desse amor resgatador e redentor. Agora, você chama as pessoas para a exclusividade de Jesus e elas não querem, é mais fácil você encontrá-las entre os ateus e os agnósticos do que entre cristãos ou pessoas de qualquer outra proximidade teórica do nome de Jesus, porque eles têm uma proximidade só do nome de Jesus e não da pessoa de Jesus mesmo. Eles não têm absolutamente intimidade, conhecimento, relacionamento, qualquer que seja, com a pessoa de Jesus. Olha só, isto dito, eu quero que você também guarde na sua mente essa manifestação introdutória, porque ela fala também desse amor indizível do Pai. É o que Jesus está colocando aqui, um pai que foi profundamente ofendido. Você eventualmente já sabe, ou já soube, ou sabe até por mim, porque eu já falei isso muitas vezes, que no primeiro século, para você entender bem o agravo contido nesse texto, o pai tinha que morrer, obviamente, como entre nós, ou a mãe, as figuras parentais, para que as heranças fossem efetivamente compartilhadas, para que os filhos tivessem acesso às heranças, às herdades. As figuras parentais tinham que partir. Aqui no caso, no primeiro século, a figura paterna era tudo patriarcal, tinha que morrer. Mas o que é que esse filho mais novo faz? E eles aqui estão identificados com os publicanos, os pecadores, as meretrizes, os marginais, os seres abominados pela religião. O que é que, teoricamente, aqui eles representam? Esse irmão mais novo, inconsequente, e que chega para o pai e diz: escuta, cara, você está demorando demais a morrer. Eu queria mesmo era um Deus morto, eu queria mesmo era um pai morto.
Eu não estou precisando de pai, eu não estou precisando de Deus, eu não estou precisando de cuidados. Eu só preciso ter o que é meu, como se alguém nascesse tendo alguma coisa. Mas é um engano que está presente na mente de todos os pecadores, de todos nós na face da terra. A gente acha que há uma dívida de Deus para conosco, só porque a gente nasceu. Deus está endividado para com a gente. Por quê, Senhor? Porque eu já estava ouvindo uma entrevista do Bob Dylan, que mudou de nome 3 vezes, não sabe nem por que adotou o nome Bob Dylan. A melhor e a mais ampla explicação, tudo de uma concisão absurdamente minimalista em cada fala dele, dizendo em resposta ao entrevistador, não, eu nem sei por que eu virei Bob Dylan. Não tenho a menor ideia como é que foi chegar aí. Eu só sei o seguinte, eu não gostava do meu nome, aí fui adotando nomes. Aí chegou nesse aí que eu me senti um pouco melhor. Na realidade eu acho que tem muita gente nascendo no corpo errado, na família errada, tendo os pais errados, no país errado, com línguas erradas, com culturas erradas, na geração errada. Eu sou o exemplo disso aí. Eu nasci fora de lugar. É um exemplo extremo, mas eu encontro todos os dias, há muitos anos, a vida inteira, gente me cobrando porque Deus consentiu isso, porque Deus consentiu aquilo, porque eles se sentem com direitos pelo simples fato de terem vindo a existir. A mera realidade de que eles existem endivida a existência toda em relação a eles. Endivida Deus em relação a eles. Endivida a humanidade toda em relação a eles. Eles são seres de demanda, como a maioria das pessoas são. É muito raro você ver alguém que não carrega essas demandas, nem que seja de maneira inconsciente ou subreptícia às vezes. Eles só vão reconhecer isso numa terapia bem feita. Na maioria das vezes, nem o terapeuta reconhece isso sobre ele próprio. De tão sonambulizado e insensível que está. Mas esse filho mais novo sofre desse mal psicológico e geracional. Chega para o pai e diz, escuta, quer fazer alguma coisa por mim? Eu não tenho nenhuma necessidade de pai. Você está pensando que você vivo é um bem para mim? Que a tua presença me enche, me completa? Eu preferia honestamente, a essa altura da minha existência, que não preciso mais de leite, de comida na mão, de papinha, de cuidados, nem de nada. Eu sou senhor da minha própria vida, da minha história. Eu sou sujeito autodeterminado da minha própria existência. Então eu preferia viver sem pai, sem Deus, sem nada disso. O que ele está dizendo ao pai quando ele diz, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. Preste atenção nisso. Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. Ele, aqui, no 1º século, está dizendo, pai, eu não estou com paciência para esperar você morrer. Será que você não se enxerga quanto ao fato de que a sua relevância acabou? Que eu e qualquer outro aqui não precisamos mais de você, que já está na hora de você ser substituído? E eu quero o dinheiro que vai me tocar por herança quando tu morreres. O problema é que tu não morres nunca. Tu não morres nunca. Então,
dá um jeito de, não morrendo, me dar autonomia total para viver. Eu prefiro um pai que seja semelhante a um Deus deísta, e dê corda nas coisas, digam se virem. Eu prefiro esse do que um pai amoroso, que quer relacionamento, que quer construir a imagem e semelhança dele na gente. Não, eu não quero isso não. Eu me basto, eu me supro, eu sou bastante, eu só preciso é que o que tu me deves, tu me dês. Não quero Deus, mas quero o que de Deus me possa ser dado, o que de Deus me possa tocar, o que de Deus me seja entregue como herança. E há uma manifestação subliminar de uma queixa existencial universal presente aqui, que foi tratada praticamente em todas as perspectivas filosóficas do planeta. Essa necessidade de emancipação de Deus, que vem desde o Éden. Comam desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse a serpente, porque vocês vão ganhar autonomia. Vocês vão ganhar independência. Vocês não vão mais necessitar de Deus na vida de vocês. E o garoto está fazendo isso. Ele está querendo fazer esse teste. E que ele acha que no caso dele, ele é um cara tão fantástico. Hoje em dia, a moçada iria dizer outra coisa, tão fodástico. Ele não precisa de Deus, ele não precisa de nada. Ele é um cara que não carrega nenhuma necessidade divina. Nenhuma. Como eu vejo alguns aí infantilmente dizendo e afirmando, não conhecem da missa o terço. Na hora que o bicho pegar, eu vou assisti-los na necessidade irremediável que eles terão de Deus, sem a menor dúvida. Mas, pois bem, então está aqui esse rapaz repetindo aquilo que você já tinha lido muitas vezes, eu nunca tinha notado, e tem a ver com o drama humano em geral. Deus demorando a desaparecer do cenário. Esse Deus que insiste em ser pai. Eu prefiro que tu estejas longe, estejas morto, e eu tenha pela primeira vez na vida a chance de ser o gestor total da parte que é minha, como se eu tivesse alguma parte que me tocasse pelo simples fato de eu existir. E não tem ninguém me devendo nada nesse mundo. Eu é que estou em dívida para com a existência. Mas a existência não me deve nada e não vai me ajudar com nada e não vai me fazer cafuné em momento algum. E se eu sofrer de autopiedade, eu vou morrer de depressão, de tédio, de angústia e eventualmente vou tirar até a própria vida, como em casos extremos. Mas nada na existência me está em estado de dívida. Você entendeu, meu filho, minha filha? E essa parábola começa aqui ao mesmo tempo em que eu estava dizendo, esse pai é que é a figura fantástica, porque ele recebe essa na cara e não desiste. A maioria dos filhos que dissessem isso aos pais, e a maioria dos pais que ouvissem isso explícito e definitivamente dos filhos, não iriam mais querer nem ver, nem falar. Mãe é diferente, mas pais, eu conheço muitos pais que dizem, não, ele me mandou para esse e aquele lugar, então a minha cara ele não vê mais. A menos que chegue de joelhos, andando ralado, pedindo perdão, muito tempo para eu levar em consideração alguma coisa. Para mim ele morreu. É como também se diz que Deus é em relação aos filhos que disseram, eu quero a morte de Deus, eu não preciso mais de Deus.
Eu não preciso de perdão dos pecados. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho necessidade nenhuma. Eu não preciso de graça nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, quer o que Deus lhe deva. Quer paz, quer felicidade, quer gozo, quer prazer, quer hedonismo inconsequente, quer que a vida não tenha resultados para serem apurados de maneira negativa contra eles. É o que eles querem, embora não queiram Deus, mas querem tudo mais, que a gente só tem quando vive em Deus. Mas a esquizofrenia inconsciente desse pessoal é absoluta. E a constância do amor desse pai é chocante. Porque o cara diz: você não morre não? Me dá os meus bens. E ele pega e lhes repartiu os haveres. Ele chamou os dois, o mais velho, que tinha direito a 2/3 dos bens do pai, o mais velho. Naquele tempo, no primeiro século, o filho mais velho ganhava 2/3 dos bens do pai. E compartilhou o terço final com o mais novo, que pedia a morte dele com urgência, e como ele não morria, pediu antecipação da herança. E na mesma hora, o filho que recebeu isso foi embora. E o pai ficou olhando pela janela, cheio de ódio, cheio de ressentimento, cheio de espírito de vingança, prometendo pesar a mão, declarando que aonde quer que esse filho estivesse, a maldição desse pai, Deus, desse Deus Pai, haveria de persegui-lo até destruí-lo, para ele experimentar nos estertores da sua existência a consciência de que longe de Deus ninguém vive? Foi isso que você encontrou nesse pai aqui, na história que Jesus contou? Absolutamente não. Ele ficou esperando na janela. Ele deu, ele não anotou, ele no seu coração abençoou, encomendou a graça, a luz, ao arrependimento, como eu fiz com meu filho, como meus pais fizeram comigo. E foi isso que ele fez. Com amor incondicional, unilateral, inquebrantável e absolutamente imorrível. Esse sim é imorrível. É eterno, é imortal. É vivo e perene. Esse é o amor do meu Pai por mim. É o amor do meu Pai pelos publicanos, pecadores, pelas meretrizes, pelos seres marginalizados desse mundo, pela população queer, ou seja lá quem seja. É o amor que não desiste de amar jamais. Está presente nesse Pai aqui. Essa é apenas a minha introdução inicial. É a loucura desse filho mais novo, a doença de alma desse filho mais velho e esse amor indissolúvel desse pai. Agora, de terça-feira que vem em diante, eu vou entrar na parábola mesmo, contando os detalhes para você compreender cada vez melhor. E preste atenção aqui para mim, inesquecivelmente. E preste atenção para mim, inesquecivelmente. Esse amor do Pai. Ó Jesus, eu peço que essa palavrinha que eu disse, como um abrir de cortinas, como um pequeno apocalipse da Tua graça, tirando o véu inicial, permite que já para muitos bons entendedores essa pouca palavra baste
que tenha produzido neles já uma alegria quebrantada, praticamente indizível e incompartilhável de tão profunda que é. Eu peço que o Espírito Santo realize isso no coração de todo aquele que me vir e me ouvir, dizendo essa palavra do Evangelho eterno. É o que eu te imploro e eu creio que tu estás fazendo. Em nome de Jesus. Amém e amém.